como se fosse um mergulho dentro de você mesmo, certo? Campo quântico você conhece, ou da consciência expandida, e vai sentindo o campo quântico se abrir, você acessando, mergulhando nele, e você vai percebendo tudo que aparece à tua volta, as frequências vibracionais e toda e qualquer manifestação, criação, imaginação, possibilidade. E daí você vai me descrevendo o que você percebe. Agora percebo uma imagem desconfortável, tipo pequenos pontos escuros, bem pequenininhos, agrupados, assim, como se fosse uma informação chamada doença. Uma informação chamada doença. Sim, O que você está experimentando em relação à doença e a doença em relação a você? desconforto. Certo. Por que você escolheu estar com a doença no teu campo? Tá claro, porque eu escolhi Certo. Então veja por que ela te escolheu. para me aprender a não aceitar a doença e para a doença aprender que a se expandir, a deixar de ser a doença. Já perceba o que a gente fez até agora, então. Você percebeu a doença, você exteriorizou algo que é você, porque tudo que tem no teu campo é você e tudo que está no teu campo significa algo, significa uma experiência a se viver. Porque eu entendi que você resolveu experimentar a doença para entender que ela não é mais necessária, vamos dizer assim, você vivenciou ela e agora você chegou até um momento em que você conscientizou isso, compreendeu essa experiência, né? E ela compreende também você porque ela é você. Ou seja, houve assimilação e compreensão já. É isso? Não, Certo. Você ainda não compreendeu ela, mas ela já te compreendeu? sim, ela já compreendeu, já, mas eu ainda tenho um pouco de apego Ao quê? a julgar. Então, para julgar, você precisa exteriorizar algo. E se você quiser julgar, você vai exteriorizar. Como você exteriorizou a doença, você tirou de você, você se separou, criou uma entidade chamada doença, uns pontos energéticos, seja o que for, e você resolveu julgar. Você ainda tem essa necessidade de julgar, ou isso é uma outra estação? Me vem que eu não tenho a necessidade de julgar, só de entender. Você não tem mais nenhuma memória do julgamento? Ou ainda tem alguma memória que você perceba no teu corpo de julgamento? Na verdade, não, eu queria entender, né, como funciona. Sim, por isso que a gente vai buscar a memória, para poder entender como funciona. A doença já está emancipada, ela já está compreendida. Para entender, a gente vai buscar a memória relacionada aos julgamentos. Vamos buscar a memória. Da onde vem essa memória que você precisava julgar, que você sentia necessidade de julgar? Já que você não sente mais, mas ela ainda existe. Me vem muito a situação das pessoas, do que as pessoas estão vivendo agora, a mídia e o que as pessoas também estão comentando, né? O temor das pessoas me fez querer entender um pouco mais sobre isso. Certo. Então isso é bem recente. Devido a essa situação em 2020, que existe uma quarentena, vamos dizer assim, você resolveu entender melhor. Então surgiu uma energia, não só uma informação em relação a isso. Você criou, exteriorizou uma energia. Sim, São esses pontos obscuros ou existe outra exteriorização além deles no teu campo? tem outra. Perceba bem o que ela vibra. Tipo, ela tá chateada, né? Por que ela está chateada? Porque é como se ela se sentisse culpada, né? Pelo recebesse toda a culpa pelo
que está acontecendo com essa pessoa. Ela tem sentimentos de culpa. Você exteriorizou culpa e ela tomou uma forma. Você resolveu experimentar a sensação de estar culpada com o que passa na Terra neste momento. Na verdade, eu acho que eu fiz o contrário. Como é que é esse contrário? Algo relacionado ao contrário de culpa. Tem muito a ver com a polaridade, né? Isto, porque é julgamento, polaridade, muito bem. E Na verdade, eu quis experimentar o fato de ver que o, o vírus que as pessoas estão dizendo nesse ano não era culpado. Eu quis ver o lado consciente desse vírus, entende? certo. Viveu essa experiência, conseguiu assimilá-la bem para você e essa outra energia também, ela entendeu bem essa experiência? Essa que se sente culpada, não está entendendo. Ela há dos pontos escuros, sim, mas essa se sente chateada por ser culpada, não está assimilando bem, ela está se sentindo bem chateada mesmo. Então perceba alguma outra memória, alguma outra em relação a essa energia que ela não consiga entender, não consiga perceber a experiência que ela está tendo. Ela não está chegando, não está. Como você está num campo quântico, vamos dizer assim. Então a experiência que ela teve, ela julga a compreensão, por enquanto, não foi o suficiente para que ela possa compreender, passar essa etapa da compreensão. Verifica o que é necessário para que ela compreenda. Quais são as informações? Ela ainda acha que pessoas não têm culpa por aceitar estar doente. A pessoa não aceita estar doente. O que são as pessoas, né? Existe bastante separação, né? Existe dualidade. Na verdade, a dualidade que eu acho é que e muita gente está pregando, né, sobre a pessoa que está doente ou está com vírus por conta de que escolheu, ou de que está sendo uma limpeza, ou que está sendo a, o, o energético dela que está atraindo. Então, eu acho isso dual, acho isso hierárquico. São experiências. As pessoas têm todos os direitos de viverem as suas experiências dualísticas e hierárquicas. Por que essa preocupação com as pessoas, se elas estão tendo experiências delas? Porque, na verdade, eu estava meio com preconceito com essa palavra, né? Eu achava que quando as pessoas falavam isso era porque estava se sentindo inferior às pessoas que adoeceram, passou pela experiência de adoecer ou de morrer. Qual palavra você está falando? O fato das pessoas achar que as pessoas estão doentes ou ficando doentes por causa da densidade, né, energética. Por que as pessoas vêm para a Terra sabendo que aqui existe, sabendo ou não sabendo, construindo, participando ou não desta densidade? Ora, se elas vieram para isso, não? Para ficar doente, para morrer? Não é isso que tem na Terra atualmente? Não é para isso que elas vieram? Assim, não é que elas Sim, vieram e eu para isso, acho mas isso faz super parte. normal isso, mas tem pessoas que se acham mais leve, né, pelo fato de não adoecer, por causa. Eu ouvi muitas frases assim, que é mais leve, mais equilibrado, mais. Então eu meio que foi a mesma polaridade, eu que não me senti superior, mas julgando o que sentia. Sim, julgando os que se sentiam mais superiores por estarem leves e não se preocuparem com essas doenças, vamos dizer assim. Sim, eu passei a julgar pessoas que julgam bandidos, eu passei a julgar pessoas que se aproveitam da dor do outro, então dá no mesmo, né? Do que ser o julgador também. Mas aí você só está alimentando a ideia de julgamento no mundo, né? Se você julga que eles são que julgam também, né? São os juízes dos comportamentos e das ações. Ok, vivenciou essa experiência, conseguiu assimilá-la e compreendê-la? Sim, Essa energia
estava no julgamento e na culpa conseguiu também compreender-se, então? Sim. Ok. Vamos para um processo de integração com o que eu chamo de sutilizar, mas modulando as frequências e integrando completamente tanto essas duas energias exteriorizadas, ou seja, elas não são mais energias, elas são informações, elas não carregam mais peso, porque elas são você e você é ela, porque elas compreenderam e foram assimiladas. E vocês estão integrados numa só consciência. Agora ela, além de informação, ela torna-se mais consciência de si mesma. Ou seja, você torna-se mais consciente com essa experiência. Essa estação já foi experienciado, conquistado, integrado. Sim, mas eu noto alguém me olhando de longe. Se essa foi uma estação, quantas estações você vê? Qual o número que você vê ainda para realizar? 2. 2. Essa observação aí é a próxima estação? Sim. Então, perfeito. A observação, um olhar, um olho, eu considero uma das mais interessantes, porque já é a própria exteriorização de si mesma. Você está se olhando através desse olhar. Então, você mesma criou um observador para si mesma. Isso tem muito a ver com o campo do inconsciente quântico, certo? Como a gente experimenta aqui na Terra, a gente se separa. Depois da separação, a gente se olha a partir do outro, do observador daquele outro que a gente criou para a gente mesmo, para se compreender melhor. Então, você tem dois pontos de vista. Você tem o teu, de Rafa, e tem desse observador que você criou exteriorizado. E esses pontos de vista vão se encontrar, certo? Em pensamentos semelhantes ou em pensamentos contrários, opostos, não importa, mas eles estão em ressonância. E os dois estão tendo uma experiência. E através desse cruzamento de informações, desse observador e de você, vocês vão adquirir muito mais consciência de si mesmo, porque esse olhar é você sobre um outro aspecto. E você é um outro aspecto desse olhar. Então, é uma pessoa me olhando e tem informação que é desencarnada e tem muito a ver com o sentimento da infância que eu tive. Qual que é o sentimento, daí as informações que passam, a forma pode ser interessante, mas não conta muito. Sim, a frequência vibratória, a informação. O sentimento é de querer proteger aquela pessoa, sentir pena por ela, sabe? Tentar evitar que acontecesse isso com ela. Na verdade, foi um sentimento que eu tive de querer, se pudesse, proteger essa pessoa, sabe? Ter evitado. Ah, você teve isso já na infância, certo? Ela já estava no teu campo, então. Não sei, eu sei que foi uma lembrança que eu tive, assim, que eu não sabia que tinha isso. Agora, se posicione na visão dela. O que que ela quer experimentar? Qual experiência ela quer ter através de você? Ela me acha diferente da minha família. Meio que me observa para ver se eu faço diferente, o que ela pode aprender com isso. Ok, então, do teu lado existe proteção, do lado dela existe uma curiosidade, um conhecimento a adquirir, é isso? Vamos encontrar esses dois agora, vamos assimilar e vamos ver qual a experiência vivenciada, se já está assimilado e compreendido essa experiência, ou se é necessário continuar essa experiência, é necessário compreender algo mais ou não. Na verdade, ele não quer mais sentir o que ele sente, não em relação a mim, mas em relação às pessoas da minha família. Certo, ok. Então está pronto para emancipar essa carga energética. A informação ele já tem. Você está pronta também? Você, Rafa? Para deixar de sentir aquele sentimento de querer proteger essa pessoa, de sentir pena Exatamente. e de sentir culpa. Acho que é um pouco difícil, mas eu acho que sim, é
algo me prende a isso. Então, leia a informação, perceba qual energia, qual memória ainda te prende. Vamos revisitar essa memória, vamos tirar a carga que tem dentro dela, de emoção, de pensamentos, de condicionamentos, e vamos recuperar como informação. Tristeza. Tristeza. Certo, existe uma tristeza ligada a isso. Por que você resolveu experimentar a tristeza? Na infância eu senti tristeza pela pessoa que fez isso com essa outra, né? Tá me observando. É uma experiência muito interessante vir para a Terra e sentir tristeza, não é? Sentir, não no genérico, mas nesta condição, pela outra pessoa e tudo. Eu só afirmo ou pergunto isso para ver se você já sentiu o que tinha que sentir, essa experiência já foi assimilada e compreendida agora. Se ela foi aprendida e assimilada, significa que ela não precisa ter mais a carga densa, energética, do pensamento, o condicionamento que vai com ela, e que ela pode se tornar informação para tão logo se tornar consciente. Só respira fundo, aí você vai modulando as frequências, então vai assimilando, vai compreendendo, assim como essa exteriorização que você chama de desencarnado, que é você mesma, que você percebe que não há, que a própria separação vai se diluindo em consciência e informação. Parece que tem algo mais assim em relação a isso que talvez eu falasse, Claro. porque parece que esse sentimento, né, de tristeza que eu vivi logo na infância foi o primeiro sentimento assim que eu me vi igual a outra pessoa, sabe? Me vi como aquela pessoa Uhum. que sofreu. Sim, na infância aconteceu isso e eu esqueci completamente do que eu vivi. Só dias antes que eu relembrei de novo esse sentimento. E parece que foi a primeira vez que eu, tipo, não vi o outro como o outro, sabe? Vi o outro como eu, sabe? Ok. Você separou, mas ao mesmo tempo já viu que não havia essa separação, que era só uma projeção de si mesma. Hoje em dia você sabe que através disso a gente conquista a nossa consciência, uma consciência maior de si mesmo, ou relembra quem nós somos, né? Através dessa projeção através do outro. Mas foi como foi uma forma muito dolorosa, né, de descobrir que o outro Isso. sentia mais o mesmo, né? Que o outro não é o outro. Foi uma forma muito dolorosa e eu acho que eu acabei esquecendo assim, fui crescendo e esqueci da experiência. Então, a forma dolorosa foi uma experiência através dessa tristeza e que agora, como você já vivenciou essa experiência, recuperou a memória, não é mais necessário passar pela carga energética da dor, nem da tristeza, desse sentimento, nem do condicionamento de sentir ou querer sentir a dor do outro, ou se projetar no outro, porque afinal não há separação. Então você vai desfazendo como você quiser, neutralizando ou unificando os polos positivo e negativo. Você vai assimilando e compreendendo sem essa dualidade, sem essa separação, sem essa oposição, sem essa carga densa de pensamentos ou sentimentos em relação a este evento, a este momento. Já foi conquistada esta etapa de compreender e assimilar? Então, eu já assimilei, mas eu sinto uma impressão assim, mínima assim, sobre em relação às emoções, né? A essas emoções específicas ou a compreender como as emoções trabalham com as nossas experiências? Há um momento narrado antes. Há um momento narrado, certo? Então vamos busca então esses sentimentos, essas emoções ligadas a essas memórias.
Veja o corpo mental, emocional, energético, físico e veja onde é que elas se situaram. Mental e emocional. Então agora mergulha na a consciência, vai circular a consciência, a compreensão, o teu conhecimento, a tua sabedoria, transmuta, transforma, neutraliza, faça o que você quiser. Ela vai se tornar informação, consciência. Pode modular suas frequências e perceba se podemos passar para a fase da integração. Sim. Respira fundo e já vai integrando. E não há mais separação. Totalmente integrada essa energia que é você, que é consciência, que é informação. Experiência vivenciada e conquistada. E diga se a gente já fez essa estação. Eu estava fazendo um dia a dia assim comigo, as situações, as emoções que eu encontrava. Exatamente igual agora, né? As estações. E mesmo fazendo exatamente igual, eu não tinha confiança, né? Sim. Então, você fez a pergunta e a própria pergunta já te trouxe a resposta? Na verdade, a pergunta não é essa. Foi uma espécie mesmo de sabá. Essa falta de confiança é a estação que falta para a gente realizar hoje, sim ou não? Sim. Faça a tua pergunta agora. Na verdade, eu queria saber o porquê eu não confio, né, nas minhas percepções, no meu autoconhecimento. Porque você veio ter essa experiência da não confiança. Você está vivenciando uma experiência que você escolheu ter. Porque se você viesse totalmente confiante, você nem viria para a Terra, né? Você ia para outro lugar, eu acho. Então você veio para ter essas experiências de falta de confiança, de fraqueza, senão não viria para cá. Ia para outro planeta, para outro lugar, para outra dimensão, você continuaria como consciência ou como essência, sei lá. Essa é a pista, o ponto de vista que eu, enquanto consciência, emano, crio na minha realidade. Essa é a resposta que eu me dou. Você vai buscar a tua resposta, porque a pergunta que você está fazendo é para você mesma. Então, module tuas frequências até a tua resposta. Porque toda pergunta já é uma resposta quando você está em projeção ou em meditação. Na verdade, foi realmente uma resposta à pergunta que eu fiz, já veio exatamente com o que eu queria saber. Qual foi a tua resposta? Não sei, é só que eu sinto assim que já foi esclarecido, assim, eu não tinha resposta quando negava, né? Mas agora que na forma da pergunta e da afirmação que eu fiz antes da pergunta, parece que já, já senti, assim, uma espécie de resposta, mas que não tem letra, não tem nome, sabe? Não dá para verbalizar. Certo. Então, exterioriza clara e nitidamente no campo quântico agora isso que você chamou de falta de confiança ou de baixa estima. Descreva como é que você percebe esta exteriorização que você fez e como é que ela percebe você. E vamos ler essas informações e todas as energias que estão anexas a essas informações. Eu sinto raiva e sinto capacidade, que ela me sente incapaz. Então, ela sente que você é incapaz e você sente raiva em relação a ela. Sim. Muito bem, agora veja por que ela acha que você é incapaz e por que, vamos aos porquês. E você sente raiva dela. Ela me acha incapaz porque eu não, com essa
dúvida, eu nunca vou ajudar ela a se integrar, né? A se emancipar, porque eu não confio em mim. Eu sempre espero que as pessoas, ou uma frase, ou uma pessoa, ou uma sessão, para poder achar que confia, me sentir confiante no, Hum? e não sozinha. Eu nunca me sinto confiante fazendo sozinha. E ela não consegue ir, entende? Porque ela acaba me achando incapaz. E por que você sente raiva do teu ponto de vista? Porque a raiva, eu acho que é pelo fato de eu nunca deixar de sentir, né? Nunca deixar de sentir essa insegurança, essa falta de confiança. Então, Sim, essa um, insegurança, essa falta de confiança. um leva ao outro, o outro leva a um. Acho que tem também o fato de eu nunca de deixar de sentir emoções, né? Sim, mas sentir uma emoção pode significar uma informação que está vindo, que você está acessando com a tua consciência. É uma informação. A partir do momento que você guarda a emoção com você em memória, que você ancora ela no mental, no emocional, em qualquer parte, você está carregando ela de uma energia além de uma informação. Você está guardando e memorizando. Aí está se tornando um peso. Toda memória é uma espécie de peso densificado por uma energia de sentimento, de pensamento. Certo? Então, vivenciar emoção te traz uma informação e faz você agir. Vivenciar um pensamento te traz uma decisão para você agir, uma escolha. Faz parte da realidade humana e é ótimo. Mas se você cristaliza, traz para o teu corpo, ele vai se cristalizar como uma emoção e como uma energia, um sentimento, um pensamento que se torna um condicionamento, que é o que você tinha, raiva e incapacidade. Incapacidade levava a raiva e a raiva levava a essa baixa estima, essa incapacidade, essa falta de confiança. Isso é um condicionamento. Você vivenciou essa experiência do condicionamento, você compreende como os humanos, pessoas que escolhem vir para a Terra, vivenciam as situações, os eventos que elas vivem, não confiando nelas, você mesma em você, ou seja, né, digo as pessoas porque é o que acontece com você também. E isso é uma experiência, isso te trouxe muita informação e isso te traz mais consciência de si mesma. E foi muito, sem querer julgar, mas é válido, porque foi o caminho que você escolheu, e todos os caminhos, absolutamente todos os caminhos são válidos, porque são experiências. E você conquistou essa experiência, você emancipou, você se exteriorizou, reconheceu, aprendeu, descobriu, relembrou através da incapacidade, da raiva, o que é ter mais informações sobre si mesmo, sobre quem é você, sobre a tua consciência. Isso significa compreensão e assimilação. Através de um julgamento, você pode dizer que foi doloroso ou que foi, mas agora não há mais julgamentos. Então, o que ela foi uma experiência para te trazer mais consciência de si, que você conquistou essa consciência de si hoje. Hoje, É, digamos, no momento terrestre, né? Uhum. então, essa energia, ela, nas últimas semanas, dizia muito que como ela pode confiar, que ela pode ser consciente, né? E ter as próprias escolhas dela, confiar nela mesma se eu não confio nas minhas experiências, nas minhas escolhas, não confio, sabe, em mim. Uhum. Como ela poderia fazer isso também se o que ela vê é uma pessoa que não confia em si própria? Uhum. Como é que ela poderia confiar em si mesma se ela não conhecesse a desconfiança ou a baixa estima? A não confiança em si. Ela era obrigada a reconhecer o que é a não confiança
para julgar-se confiante, porque ela está no mundo dual e de oposição. Dual no plano terrestre, de oposição no plano, nesse plano energético. Ou seja, ela só vai adquirir essa experiência através da dualidade. Então, ela só vai saber o que é estar confiante de si mesma diante da não confiança de si mesma. Por isso que ela exteriorizou a Rafa, que é você, enquanto humana, como não confiante, para reconhecer-se como uma consciência que tem confiança em si mesma. Por isso que ela criou você e você criou ela como a tua parte confiante. Você exteriorizou, manifestou ela e ambas agora se encontram. Esse é o plano dual e de oposição. Senão ela não existiria como confiante, se não existisse a oposição. É necessário. Faz parte do caminho da consciência de si. Ok. Agora você se integra totalmente, tornando-se consciência, muito mais consciente de si mesmo. Perceba que não há mais julgamentos e não há mais estar confiante ou não estar confiante, porque não há mais dualidade e oposição nessa integração. E é assim que se desfaz os julgamentos, a dualidade, a oposição e a separação. Percebo. Percebe a experiência conquistada, vivenciada. E se você percebe alguma estação mais a fazer, você me diz, senão você conquistou a tua integração total. Tá. Há alguma estação mais a fazer ou não? Sinto muita coisa, assim, fisicamente. Parece que tem alguma coisa relacionada à minha filha aqui no físico. A presença. Eu sinto uma presença assim, me observando, tá com ela na cama, né? Aham, perfeito. É uma estação para a tua filha. Se quer fazer agora, vamos realizá-la. Perceba qual que é a experiência que a tua filha decidiu vivenciar com através dessa exteriorização e o que é essa energia, essa presença resolveu vivenciar com ela. E as duas vão se encontrar nas suas oposições. Eu sinto que essa presença tem medo. Tem muito a ver com filmes, né? De terror, essas coisas. Mas medo do quê? Vem mais essas coisas de filme, de terror. Medo de ver. E por que ver traria medo? Tem a ver mais ver espíritos, né? Ver. Ah, certo. Uhum. De ver exteriorizações, de ver algo bem diferente de si mesma. Sim. Certo, ela tem medo dessa exteriorização que ela mesma criou, que tem medo. Ok, as duas podem se encontrar, então o que está carregado nessas memórias e sentimentos de medo pode neutralizar, pode fazer o encontro das polaridades positivo e negativo e neutralizando. Pode ver que a experiência do medo foi válida até hoje, mas essa experiência específica já foi conquistada, sem julgamentos, que tudo é uma experiência e que medo é um julgamento. Sim. Tá. Experiência conquistada. Sim. Perceba a tua filha, mas consciente de si mesma. Quantas estações vem para tua filha neste momento agora? Nesse momento, Não, para fazer outro dia, mas outro dia, 3. então, tudo que você fez hoje, você já fazia. Tudo que tua filha fez, a mãe dela, você já faz. A tua filha pode fazer sozinha, assim como você já fazia. Vocês sabem fazer. O ser humano sabe fazer isso. Compreender, assimilar, integrar, modulando as frequências e aprendendo, descobrindo, relembrando com as experiências que passamos por processos de separação através de julgamentos, né, dualidades, oposições, e que a experiência é adquirida a partir do momento que não há mais julgamentos e não há mais separação, e se integra totalmente essa energia que estava exteriorizada.
Então, tua filha faz isso sozinha de agora em diante. Se ela quiser fazer uma, duas ou as 3 estações, ela tem todas as chaves, ela tem a varinha de condão dela mágica que ela faz no campo quântico dela, no inconsciente dela. Dormindo, meditando, brincando, quando ela quiser, esse campo é dela. O que é certo é que ela sabe fazer. E que ela como não há mais medo de energias exteriorizadas, porque ela sabe que é ela mesma, então cada vez fica mais fácil, porque ela está mais consciente de si mesma. E ela responde algo, fala algo, como é que é? Ela tá observando, tá sentindo isso que você está falando. Uhum. Tua filha foi para o corpo físico já? Já saiu do teu espaço, do teu campo? Já. Agora em diante, você estando integrada, de agora em diante você começa a perceber o mundo, você começa a vivenciar o mundo através dos olhos, através desse ponto de vista consciencial da não separação. Ou seja, quando você perceber comportamentos das outras pessoas, você não há necessidade mais de julgar, creio eu, porque as outras pessoas estão vivenciando as experiências que é você através delas outras experiências e ela através de você. E você traz ao campo do inconsciente quântico esta sabedoria, este conhecimento, esta consciência de observar as coisas e vivenciar as experiências através da não separação, sem precisar exteriorizar uma energia, um fantasma, um ser, um desencarnado, um ET, uma bola de luz, o que quer que seja, sem precisar exteriorizar para aprender mais consigo mesma. Porque a experiência e a aprendizagem, a assimilação consciencial já vai automaticamente, através das experiências, ser realizada pela informação que vem sem carregar pesos, energia. Sim. Como é a vida no corpo físico através de um corpo energético consciencial e a tua própria essência totalmente integrada no corpo físico? Eu não encontro palavras. Ok, perfeito. Então perceba se tem algum tempo de assimilação de tudo que a gente fez hoje no físico. Mas vem que agora. No físico também agora, porque você está integrada, né? É imediato. Sim, vem agora também. Perfeito, é isso. Essa resposta é muito enriquecedora para mim. A partir do momento que você está integrado, as coisas acontecem imediatamente no físico, porque não há separação. Então, realizado, você vem ao físico agora, digamos, traz a tua parte de consciência no físico para você poder abrir os olhos. Perceba que você tem o acesso ao campo quântico quando você quer, certo? Ele já está sempre aberto, só que a gente vive num plano terrestre, então às vezes a gente está aqui com a consciência neste campo aqui que também é quântico, mas que a gente chama do consciente quântico. E eu chamaria o outro de campo do inconsciente quântico, digamos assim. Não está inconsciente, porque torna-se consciente a partir do momento que você é integrada, que você sabe, só que a gente não está o tempo inteiro lá, porque lá é informação de tudo. E a gente não necessita a informação de tudo, porque ela já está com a gente, já é a gente, né? Mas no físico, você vem ter experiências. Então, você acessa as informações desse todo dentro de você quando necessário, mas não o tempo inteiro, senão, se você soubesse tudo, você não teria as experiências planteadas, né? Então, as experiências estão aí para serem conquistadas, vivenciadas. Muito obrigado. Obrigada a você.